Você já pensou em ter inquilinos como a Ambev e outras empresas gigantescas? Fica no vídeo de hoje que eu vou explicar para vocês como isso é possível. Oi gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Dário e esse daqui é o canal Analise Aqui, que tem como base ajudar as pessoas no mercado financeiro. No vídeo de hoje nós vamos entrar na mágica que acontece dentro de fundos imobiliários. Eu vou começar a falar um pouquinho sobre fundos imobiliários, vai ser a primeira parte de renda variável que nós vamos entrar dentro do canal. Antes disso, eu preciso dar um recado. Eu estive um pouco sumido, fazem mais ou menos 2 semanas que eu não gravo vídeo. Até desaprendi um pouquinho, porque eu tive alguns problemas pessoais e precisei resolvê-los e focar um pouquinho mais na minha vida pessoal. E eu preferi gravar quando eu já tivesse tudo certo, para que eu pudesse focar 100% no canal. Dito isso, vamos lá para o vídeo de fundos imobiliários. Tem algumas pessoas que elas têm aversão a correr riscos, então elas preferem deixar alocado 100% do seu patrimônio em renda fixa. Só que agora, com a Selic a 3% ao ano, ficou um pouquinho mais complicado, porque basicamente a inflação vai devorar todo o seu investimento. Então, ao invés de ser um investimento, vai ser um dinheiro que vai ficar parado ali dentro do Tesouro Direto. Nós temos aplicações dentro de renda fixa, só que a ideia da renda fixa, para mim, é que eu deixo meu dinheiro ali como reserva de emergência. Então, eu não preciso ter necessariamente uma rentabilidade muito alta. Eu só quero deixar uma parte do meu patrimônio alocada, como eu já disse em alguns vídeos anteriores, para que eu possa ter acesso rápido quando eu precisar. Então, por exemplo, se tiver algum problema, algo que aconteça que eu inesperado, eu preciso ter acesso rápido, então eu preciso de algo que tenha alta liquidez. Então, eu não me importo tanto com a rentabilidade. Só que algumas pessoas, como ela tem 100% do patrimônio alocado em renda fixa, fica um pouco mais complicado de ter alguns ganhos, né, já que está 3% agora ao ano. Então eu vou falar com vocês sobre fundo imobiliário, gente. Por que eu vou falar primeiro sobre fundos imobiliários e não ações? Quando eu estava começando a investir, para mim fazia mais sentido entrar um pouco mais devagar dentro da renda variável, para eu começar a me habituar dentro desse novo ambiente, né? Como a gente não está acostumado a ter o nosso patrimônio subindo e caindo toda hora, que é uma coisa que não acontece na renda fixa, então eu preferi começar um pouquinho mais devagar. E é até o que eu aconselho para quem está começando. Quando vocês forem entrar dentro da renda variável, buscando um pouco mais de risco, para tentar ter um pouquinho mais de retorno, comecem devagar. Mesmo que vocês pensem, eu não estou conseguindo ganhar muito dinheiro com renda fixa, eu preciso logo ganhar dinheiro, calma, vão com calma, porque vocês não têm costume ainda em renda variável. Então, quando vocês forem entrar, para mim deu super certo entrar primeiro em fundos imobiliários. E vocês vão ver um pouquinho mais para frente o porquê dessa entrada primeiro em fundos imobiliários e não em ações. Algumas pessoas compram imóveis buscando viver futuramente de aluguel. Explicando grosseiramente, fundos imobiliários funcionam da mesma forma. A gente compra cotas ali de fundos imobiliários para ter um retorno em forma de aluguel mensal. Eu vou explicar para vocês e vou fazer umas comparações com imóveis fixos, né? E imóveis de fundos imobiliários, quais as vantagens e desvantagens para ver se vocês para ver se faz sentido para vocês também. Bom, gente, quando a gente vai comprar imóveis, é um pouco burocrático aqui no Brasil e pode levar bastante tempo até para a gente conseguir ter o nosso imóvel na mão. Tem muito processo, dependendo se é apartamento, se é casa, precisa levar a escritura no cartório, reconhecer firma, ter RG, CPF, levar cópia, estado civil e um monte de outros processos que a gente precisa passar para conseguir adquirir o nosso imóvel. Outro ponto negativo de imóvel é que a gente precisa encontrar algum imóvel que faça sentido para a nossa renda. Então, eu já preciso ter um dinheiro ali para que eu consiga comprar esse imóvel. Então, vamos supor ali 100 mil, 150 mil. Então, é um valor até que alto para a gente conseguir, assim, com baixa idade. Se você não teve nenhuma herança ou algo do tipo, então fica um pouco mais complicado. Até a gente conseguir encontrar algum imóvel compatível com a nossa renda para a gente conseguir comprar para depois viver de aluguel, já passou um bom tempo. Assim que a gente consegue o nosso imóvel, outra parte complicada é a parte de manutenção. Então, toda vez que tem algum problema na infraestrutura, estoura um cano ou tem problema na fiação elétrica, precisa arrumar alguma coisa no vaso sanitário, estoura o vaso, suja a casa inteira, você vai ter problema de vários lugares. Por exemplo, você vai precisar comprar um vaso sanitário novo, vai precisar ressarcir o inquilino no aluguel, então você já perde uma parte do seu aluguel. Então isso gera vários problemas para você. Então, ao invés de você estar tranquilo, você está preocupado com a casa que você acabou de comprar, adquirir e teve problema.
Lógico que nem sempre pode ser que aconteça logo de início, mas depois, você fazendo essa gestão do patrimônio, vai acontecer com certeza. Você vai ter que fazer manutenções periódicas de pintura, zeladoria, né, pelo imóvel, e isso acaba gerando um pouquinho de estresse. Outra coisa que, na minha opinião, é muito complicado é você ser monoimóvel. Então, por exemplo, eu comprei um apartamento ou uma casa e quero alugar isso para o inquilino. Se porventura o inquilino vier a sair do seu imóvel, você vai ficar com o seu imóvel ali, só que seu imóvel está parado, não está te gerando renda. Então, isso é muito complicado na minha opinião. E você ser monoimóvel, isso é uma das piores coisas, porque se o inquilino sair, você é totalmente dependente dele. Então, até achar o outro, você levar para a imobiliária encontrar alguém, pegar uma parte da comissão do seu aluguel. Então, isso acaba gerando um pouquinho de estresse. E ainda, falando um pouquinho de ser monoimóvel, você tem total contato com o inquilino também. Isso é um dos pontos negativos que, na minha opinião, é um ponto negativo você ter contato direto com o inquilino, porque toda vez que tiver algum problema, ele vai ligar diretamente para você. Um outro problema também, quando a gente adquire um imóvel, é que a gente fala assim, esse imóvel vale 200 mil. Só que será mesmo que esse imóvel vale 200 mil? Às vezes quando o corretor faz ali um orçamento, ele faz uma avaliação da sua casa, ele fala assim, ó, sua casa está orçada em 200 mil. Só que o que vai determinar se sua casa vale 200 mil mesmo é na hora que alguém for comprar. Se a pessoa, vamos supor, você já colocou a sua casa para alugar há mais de 8 meses, um ano, você quer vender muito e já faz um ano que você não consegue vender e ter os seus 200 mil na mão. Se chegar qualquer pessoa depois de um ano e meio para você e falar assim, ó, eu te dou 150 mil, sua casa não vale mais 200 mil, ela vale 150 mil. Então, a gente tem que ter essa percepção de que a nossa casa não vale o preço que a gente acha que vale. Ela vale o tanto que uma pessoa for pagar para comprar. E aí que está um problema de liquidez. Então, toda vez que a gente tem um imóvel, é muito difícil a gente conseguir vender. Geralmente porque o mercado às vezes não está aquecido ou porque teve algum problema, como o que a gente vive hoje, as pessoas não estão querendo gastar muito dinheiro, estão preferindo ali ficar num imóvel menor às vezes, acham que é melhor sair depois. Então, isso é um dos problemas também quando a gente tem algum imóvel. Já que eu falei alguns pontos negativos do imóvel, vamos falar um pouquinho sobre fundos imobiliários. Quando a gente quer comprar alguma cota de fundos imobiliários, basta a gente ter uma conta numa corretora. Então, a gente pode comprar uma cota que a gente já faz parte ali, a gente já é cotista de um fundo imobiliário, então a gente já tem uma parte do imóvel. Então, a minha conta na corretora, no caso é a Isinvest, por lá a gente não paga nenhuma corretagem quando é fundos imobiliários. Então, se eu quiser comprar uma cota, eu só vou pagar o valor da cota sem corretagem em cima aí da corretora. Então, não tem burocracia nenhuma, é super fácil. Você não precisa nem sair de casa, como é no caso de imóvel, né? Que você tem que sair, procurar imóveis que estão à venda, em imobiliárias também, né? Para ver o catálogo, para ver o que está à venda, o que não está. Ficar pesquisando em vários lugares. Fundo imobiliário é super simples, você entra no site da corretora, pesquisa qual fundo você quer comprar e compra. Basta você estudar ali qual que você acha que é mais adequado para você e você faz a compra tranquilo. Outro ponto positivo para quem tem fundo imobiliário é o seguinte, lembra que eu comentei que algumas pessoas ficam com um monoativo no momento que a gente compra um imóvel? É lógico que algumas pessoas podem comprar 2, 3 imóveis, mas não é muito comum na realidade do Brasil. Então, um fundo imobiliário, quando a gente compra uma cota, às vezes esse fundo já tem mais de um ativo. Então, você fica multiativos. Isso é bom porque quando a gente faz uma compra de fundo imobiliário e a gente fica multiativos, se o inquilino de algum imóvel sair, você consegue ter a renda ainda dos outros ativos que você está alocado. Então, essa parte de gestão ali dos imóveis fica terceirizada para um gestor. Então, você não tem problema nenhum. Se estourar um cano em algum imóvel, se pegar fogo em outro imóvel, você ainda continua recebendo a sua renda mensal dos outros imóveis que você ainda tem ali, né? Que você tem participação. Então, qualquer despesa, algum outro problema que venha a ter dentro de um imóvel, está terceirizado o problema para os gestores. Então, esse problema não chega até você. Se estourar um cano em algum imóvel que tenha no fundo imobiliário, ninguém vai te ligar ali para falar assim, ó, estourou um cano aqui no imóvel tal. Então, isso não acontece com o fundo imobiliário, esse é um ponto positivo.
Para mim, um dos melhores pontos positivos, porque se o inquilino sair, você não precisa ir buscar outro inquilino, não precisa sair correndo para voltar a ter renda, porque já vai ter outros ativos e tem outras pessoas preocupadas também em buscar mais inquilinos para que você não tenha essa taxa de vacância. Taxa de vacância, para quem não sabe, é esse período que o imóvel tem um imóvel, mas não tem inquilino e você deixou de ganhar dinheiro ali com aquele imóvel. Algumas pessoas ficam perguntando assim, é melhor ter ação ou fundo imobiliário? Melhor você ter os dois, na verdade. Eu não acho que um exclua o outro, então eu na minha carteira tenho os dois, eu tenho tanto ação quanto fundo imobiliário. Por que eu tenho fundo imobiliário na minha carteira? O fundo imobiliário ele é super importante porque eu sempre tenho uma renda mensal, então eu tenho uma renda meio que constante ali. Todo mês eu sei que eu vou receber valores de fundos imobiliários, então isso me dá uma previsibilidade na minha carteira. Então eu sei que todo mês eu vou receber uma renda X. Mesmo que, sei lá, naquele mês eu tenha um dividendo de ação tal, eu sei que todo mês, mesmo que não tenha dividendo de ações, eu vou ter rendimentos de fundos imobiliários. Então isso te dá uma previsibilidade na sua carteira. Você sabe que mês que vem você vai ter um dinheirinho ali pingando na sua carteira. Quase que eu me esqueço. Fundo imobiliário também, toda vez que ele paga rendimentos mensais, ele é isento de imposto de renda. Então toda vez que a gente recebe dinheiro do fundo imobiliário, a gente não é taxado ali no imposto de renda. Isso é super positivo também. Então a gente tem previsibilidade e não é taxado no imposto de renda. Isso é super interessante. Gente, se vocês gostaram do vídeo, peço que vocês se inscrevam aqui no canal. Se ficaram com dúvida em alguma parte do fundo imobiliário, ainda a gente vai ter mais alguns vídeos falando sobre fundos imobiliários. Deixa aqui nos comentários. Ativem o sininho para vocês receberem vídeos novos. Cliquem no gostei também que vai me ajudar bastante. E acho que é isso. Fui!